eu quero compartilhar com vocês algo que Deus tem falado muito forte ao meu coração. Talvez os irmãos, ao ouvirem eu falar, digam: isso a gente está cansado de ouvir. A gente já ouviu inúmeras ministrações. Um texto muito conhecido, e os irmãos conhecem de cor. Eu quero que você abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3, verso de número 16. Evangelho de João, capítulo 3, verso de número 16. O título da ministração de hoje é O Amor de Deus Revelado na Páscoa. Mas nós não vamos falar de uma maneira usual, não será da mesma forma como, quem sabe, você está cansado de ouvir, cansado de contemplar essas ministrações. Do contrário, eu quero trazer a compreensão e o entendimento do que esse amor revelado na Páscoa, ele pode impactar, transformar e mudar a nossa atitude de vida. Ele pode gerar cura sobre as nossas vidas e fazer com que nós venhamos a desfrutar de tudo aquilo que esse amor incondicional gerou para as nossas vidas. E quem sabe, por falta de entendimento, algumas pessoas ainda não desfrutem da plenitude do que a palavra de Deus nos promete. Todos encontraram o texto sagrado, acompanhe a leitura comigo, é um versículo apenas, e ele diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu vou repetir, para ficar muito claro na sua memória. Ele diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pode se sentar, louvando, glorificando o nome do Senhor. É interessante, irmãos, que nós vemos na expressão da Páscoa o amor que se revela na redenção da humanidade. E interessante que a Páscoa, ela, desde a sua criação, desde quando Deus estabeleceu ela lá no Egito, para o seu povo, para a sua nação, ela não é apenas a celebração histórica de uma libertação, como a gente muitas vezes traz ministrações, prega a respeito disso. Mas nessa noite eu quero ir além dessa libertação. Eu quero trazer de fato a compreensão da expressão profunda do amor de Deus através dessa instituição, dessa celebração que nós acabamos de realizar domingo passado, que foi uma bênção, aonde a Páscoa ela proporcionou que muitas pessoas lotassem, enchessem a nossa igreja, dispostas e na expectativa de perceber e notar algo diferente. Quando Deus ele libertou o seu povo da escravidão lá no Egito, ele já estava também apontando para o maior ato de amor da história. Nunca se ouviu nada semelhante a isso, a um Deus que se despiu da sua glória, ele toma a forma de homem para trazer a redenção da humanidade. Por que isso? Porque em outra oportunidade eu já expliquei para os irmãos, era necessário que Jesus viesse na forma humana, porque para que houvesse a redenção de fato, só era permitido na lei de Moisés que alguém pudesse desfrutar da redenção da escravidão se um parente consanguíneo pagasse o preço da sua escravidão. Então por isso havia necessidade. A humanidade ela não teria
como redenção da sua vida, caso Jesus tivesse vindo numa condição de Deus e não na condição humana, porque era necessário que um parente consanguíneo, ou seja, alguém do mesmo sangue, alguém da mesma natureza, e Jesus ele vem nessa condição, ele vem para resgatar a humanidade, para proporcionar a redenção para nós. Então, quando nós olhamos para esse ato na história, nós vemos que Deus, na sua plenitude, ele entrega ao seu Filho Jesus, o Cordeiro de Deus, como nós vimos no Tiago, que tira o pecado do mundo. Esse Cordeiro é aquele que veio justamente para nos redimir do pecado que assolava a humanidade. Assim como aconteceu lá em Êxodo, no capítulo 12, aonde o sangue do Cordeiro trouxe livramento da morte. Quando nós olhamos para a Páscoa hoje, nós vemos o amor de Deus demonstrado através do sangue de Cristo, que Ele nos salva, liberta e também nos dá a vida eterna. Esse sangue derramado, ele tem todo esse poder. Quando nós olhamos para essa data e essa celebração, nós precisamos também entender que o amor de Deus, ele se expressa em 3 dimensões. E aqui eu quero trazer essa compreensão, para que você, através do entendimento desse amor, possa desfrutar de todo o poder que ele gera na restauração da nossa vida, da nossa saúde e em todas as esferas da essência do nosso ser. Esse amor é um amor que livra do juízo. Então, a primeira esfera, a primeira dimensão desse amor de Deus fala justamente a respeito da libertação de um juízo, uma condenação que estava posta para que eu e você viéssemos a receber como sentença do mal que o pecado, que passou de Adão e Eva, através de todas as gerações, e como Paulo diz, por causa de um homem o pecado entrou no mundo, e por conta dele, e esse pecado ele passou a todos, logo todos nós pecamos, e a condenação, o juízo era o mesmo. Em Êxodo capítulo 12, verso de número 13, o anjo da morte, Deus fala que quando ele enviasse o anjo da morte para matar os primogênitos do Egito, ele fala: quando eu ver o sangue nos umbrais da porta, eu livrarei da morte o primogênito. Será livre. O sangue do Cordeiro estabelecido naquela Páscoa, lá em Êxodo, ele teve esse poder de livrar os filhos primogênitos dos judeus da morte, quando eles estavam ainda no Egito como escravos. Da mesma forma, em João capítulo 3, verso de número 16, a palavra de Deus vai dizer: para que todo que nele crê não pereça. Da mesma forma como lá na Páscoa, Jesus vem também como Cordeiro, e João desenha isso muito forte, mostrando o livramento desse juízo. Então, nós podemos entender que Deus, em seu amor, ele providenciou um meio para nos livrar de um juízo eterno, de uma condenação. E essa compreensão, irmãos, ela traz para nós a essência de um livramento, de uma salvação, da qual nós caminhamos envolvidos com tanta ocupação no mundo e não nos damos conta do tamanho do livramento que foi proporcionado. E a Páscoa, ela foi estabelecida como data comemorativa no mundo, e isso não foi por acaso. Era para que a humanidade lembrasse que um dia Deus os havia amado de uma maneira incondicional e livrou todos de um juízo eterno, enviando o Cordeiro.
como Deus havia dito para Abraão quando estava indo sacrificar o seu filho, usando a boca de Abraão para o seu filho, dizendo: Deus proverá para si o cordeiro. E assim Deus fez. Ele proveu para si um cordeiro que pudesse nos livrar desse juízo, porque ninguém precisava padecer. Assim como o filho de Abraão, quando estava indo para o monte para ser sacrificado como pai, porque Deus o havia pedido como sacrifício, ele não precisava ser sacrificado, porque pelas próprias palavras de Abraão ele disse: meu filho, Deus proverá para si o sacrifício. E assim como Deus proveu também para que a humanidade não precisasse padecer. Então o Senhor, Ele traz para nós esse entendimento, e aceitar esse amor é entregar-se para Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Quando nós nos submetemos ao senhorio do Senhor, e quando nós temos esse entendimento, nós passamos a compreender que ter Jesus como Senhor me traz uma libertação gloriosa, poderosa, jamais desfrutada na minha vida. Essa libertação, ela é encontrada quando Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo. E ele fala isso direcionando a palavra às pessoas que estavam cansadas e sobrecarregadas. Então, quando eu passo a entender o amor de Jesus, o amor de Deus expresso na celebração da Páscoa, eu paro de andar sobrecarregado. Eu começo a desfrutar de um jugo que é suave e um fardo que é leve, que o próprio Cristo diz: tomai sobre vós e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Esse amor, ele nos alcança de uma forma maravilhosa. O problema é, irmãos, que as pessoas acreditam piamente que o amor de Deus é um amor de sentimento. Ai, Deus estava lá todo sentimental e resolveu amar a humanidade. Mas não, quando nós passamos a entender o amor de Deus para as nossas vidas, esse amor, ele nos transforma. Na mesma proporção que o amor de Deus te alcança, ele também te transforma. Ele é transformador. A segunda dimensão do amor de Deus, além da primeira, que é a libertação do juízo, nós vemos também o amor de Deus que nos chama para uma comunhão e obediência. Palavra que muitas vezes é difícil de entender, porque ao obedecer a Jesus, obedecer a Deus, obedecer às palavras de Deus, nos leva a andar por lugares em que nós nos sentimos desconfortáveis, porque é contrário àquilo que a natureza humana é inclinada e tem a essência de praticar de forma automática. Você não precisa dar o comando ou policiar os seus atos para agir de forma natural, terrena, carnal e pecaminosa. A inclinação da natureza humana, ela já é propícia a isso, é automático. Por isso a palavra de Deus diz: aquele que diz não ter pecado é mentiroso e já pecou. Porque a inclinação natural do ser humano é a prática do pecado. Porém, em Êxodo capítulo 12, do 3 ao 11, nós vemos que cada casa que obedecesse integralmente todo o ritual estabelecido por Deus, teria um livramento, teria o desfrute do livramento e teria o seu filho com a vida preservada, reflexo da sua obediência à palavra daquele que avisou: celebrem a Páscoa, juntem as famílias, o sangue do cordeiro passem nos umbrais da porta, comam tudo, comam de pé, com as malas prontas, prontos para saírem, prontos para
sair correndo. E o povo obedeceu a Deus. João 14, 23 vai dizer: se alguém me ama, guarda as minhas palavras. Na mesma dimensão de obediência que o povo precisava ter na primeira Páscoa estabelecida por Deus, a mesma dimensão de obediência eu e você temos que ter, porque Jesus está dizendo: se você me ama, você guarda as minhas palavras. E guardar não é no sentido de você pegar a Bíblia e botar ela dentro de uma gaveta e fechar. Guardar é no sentido de você observar, praticar, viver a palavra de Deus. E Jesus disse: esse é o que me ama, e ele será amado do meu Pai, eu o amarei, e nós nos manifestaremos a ele. Então a ausência de uma obediência incondicional muitas vezes nos leva a não desfrutar da integridade e da plenitude do que foi conquistado para mim e para você. O Senhor conquistou algo maravilhoso. O amor de Deus, ele não é apenas sentimento, ele também nos convida para um relacionamento vivo. O problema é que nós vivemos tempos em que as pessoas tratam o amor de Deus como um sentimento, e o sentimento ele distancia as pessoas, porque o amor descrito pela palavra de Deus é um amor vivo, é um amor prático, é um amor de atitudes reais e concretas. Esse amor, ele também é baseado na obediência, mas não é uma obediência por medo ou por obrigação. A obediência estabelecida por Deus é uma obediência por respeito, por amor, por compreensão, por querer obedecer, por saber que a obediência a essa palavra é aquilo que nos leva a desfrutar do melhor do que Deus conquistou para nós. Quanto de tudo isso nós já desfrutamos? Porque quem conhece o amor de Deus busca viver em comunhão com Ele. E qual é o nível da nossa comunhão? O quanto nós realmente buscamos viver em comunhão com esse Deus poderoso, glorioso e maravilhoso. Essa comunhão, irmãos, e para a gente poder dimensionar o quanto nós gozamos dessa comunhão, a gente pode mensurar a nossa comunhão com Deus através da prática da oração, da leitura da palavra. À medida que eu tenho comunhão com a igreja, porque a Bíblia descreve a igreja como o corpo de Cristo, em que cada pessoa é um membro desse corpo. A palavra de Deus descreve a igreja sendo um templo, quando todas as pessoas se unem, porque o apóstolo Pedro disse que cada um de nós somos como pedras vivas. E isso ele fala se referindo às pessoas, mas quando eles se referem ao ajuntamento dessas pedras, então eles dizem que é a igreja. Essa é a igreja. E por isso, quando eu estou em comunhão com a igreja, eu também estou em comunhão com Deus e com Jesus, porque Ele é o cabeça do corpo. Ele é o cabeça das nossas vidas. Então, quando o corpo se junta, Jesus, Ele exerce a função do cabeça sobre as nossas vidas. E além disso, eu também manifesto a minha comunhão com Deus por meio de atitudes de amor ao próximo. E é interessante, irmãos, que nós, por conta do pecado, nos tornamos seletivos na prática do amor ao próximo. Nós queremos expressar o amor somente às pessoas que julgamos serem dignas de receber esse amor. Queremos exercer a prática do amor, mas o amor é aquele que não espera nada em troca. O amor é aquele que não busca os seus interesses. O amor é aquele que se preocupa com o interesse do outro, e não com aquilo que é propício
e bom para você. E essa forma de amar a gente só consegue por meio do auxílio do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Esse amor ele é gerado nos nossos corações. Terceira dimensão é o amor que nos transforma e também nos envia. Porque quando nós nos sentimos amados e todo mundo fala, Jesus me amou, que maravilha, e fica por isso mesmo, e continua uma vida como vivia antes, e a mesma rotina, os mesmos hábitos, se esforçando muitas vezes de uma forma absurda para tentar ser uma pessoa melhorada, quando a palavra de Deus diz que o amor de Deus ele transforma. Ele transforma. Êxodo 12:31 diz: o povo saiu livre para um novo destino. Aquele povo que estava cativo, ele sai em liberdade para um novo destino, para uma vida totalmente nova. Eles não entenderam, peregrinaram 40 anos no deserto e teve que morrer uma geração inteira para a nova geração poder viver o novo de Deus nas suas vidas. João 4,19 fala que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E quando nós vivemos nessa dimensão, e quando nós nos sentimos amados, nós nos permitimos ser transformados pelo Espírito Santo nas nossas vidas. Por isso, quando nós entendemos o amor de Deus, nós percebemos o quanto esse amor ele tem o poder para nos libertar, ele tem poder para curar, ele tem poder para nos restaurar, e depois também tem o poder de nos tornar testemunhas. Porque, irmãos, nós somos tão cheios de nós mesmos que inúmeras vezes nós nos confundimos por meio da palavra de Deus, acreditando que o poder de Deus sobre as nossas vidas é para que Deus opere em nosso favor, quando na verdade o poder de Deus na sua vida é para que Deus opere por meio da sua vida em favor de outras pessoas. Por isso a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, por causa do amor de Deus, ele vai distribuindo os dons espirituais dentro da igreja. Não é o pastor da igreja que distribui os dons, não é os líderes de ministério que vão fazer a distribuição dos dons, não é o homem que faz. Por quê? Porque Deus faz isso por amor ao seu nome, porque Ele diz que a distribuição dos dons é para o crescimento do corpo, é para o crescimento da igreja. Então Ele distribui a cada um como lhe convém, porque Ele faz a distribuição de acordo com a disposição do seu coração para trabalhar, para que a igreja cresça. Então quando nós passamos a viver isso, nós começamos a ser curados. A gente começa a ser curado porque a gente começa a liberar o perdão como ele realmente é. A gente começa a ser curado porque a gente começa a viver sem esperar nada em troca. As pessoas vivem amarguradas porque elas praticam o amor e servem querendo reconhecimento, querendo algo em troca em tudo aquilo que elas fazem. Seja um elogio, você está fazendo errado, porque você está esperando algo em troca. Mas o amor de Deus, ele não foi derramado por nós, esperando que você elogiasse a Deus pelo que Ele fez. O amor de Deus não foi derramado naquela cruz, esperando que as pessoas o reconhecessem, porque a Bíblia diz que Ele morreu pelo mundo. Ele amou o mundo todo, mas Ele não disse que o mundo todo se salva. Ele disse que Ele morreu, Ele amou o mundo para que todo o que nele crê não pereça. Então Ele, irmãos, Ele se entrega, independente se as pessoas o amariam ou não, independente se as pessoas fariam elogios a Ele ou não, independente se houvesse reconhecimento ou não. Jesus amou
sem esperar nada em troca. Por isso, nós precisamos entender que assim como Israel saiu do Egito com um propósito, somos nós também chamados para viver para a glória de Deus, com o mesmo propósito da nação de Israel. Entenda isso, irmão. Deus expressa o seu amor por aquela nação, tira eles da escravidão, porque eles seriam o povo escolhido de Deus, para revelar Deus para a humanidade. Quando Deus chama Abraão, o chama com um propósito, ele diz: em ti serão benditas todas as nações da terra. Hoje eu e você somos o resultado dessa bênção sobre a vida de Abraão. Por meio da vida dele veio o Salvador, e por meio das nossas vidas, a revelação de Deus que o Salvador trouxe, faz com que Abraão seja bendito em todas as nações, que por meio dele, a nossa nação, o Brasil, possa ser uma nação bendita. Então, quando nós começamos a entender e nos deixamos viver o impacto desse amor, nós entendemos que ser amado por Deus nos inspira a amar também. Tem um louvor que fala que quem é muito perdoado, muito ama. Então, quando eu e você entendemos o quanto nós somos perdoados, nós muito amamos, porque nós correspondemos da mesma forma que nós cantamos essa noite. Fere o meu coração com uma ferida de fome e sede por ti. Irmão, ferir o coração é justamente implantar esse amor de Deus em nossas vidas, e então nós nos moveremos em retribuição, em ações para retribuir aquilo que Deus fez por nós, ações de perdão, ações de servir, ações de evangelizar, porque a gente quer que as pessoas também se sintam amadas como nós nos sentimos amados. Não é evangelizar para mostrar para as pessoas que somos os mais espirituais, que somos a maior igreja de Florianópolis, porque temos aqui o maior número de pessoas salvas. Não é essa a intenção. Mas é sim o fato de expressar essa glória, porque nos sentimos amados. Queremos ser o sal e a luz do mundo, não para que as pessoas nos vejam como os mais espirituais da terra, mas porque nós amamos o mundo como Deus amou, e não queremos que o pecado continue avançando na mesma proporção que avança. E como sal, queremos estagnar o poder das trevas, que vai exercendo o domínio sobre vidas que ainda não viram resplandecer a luz em meio às nossas vidas, não viram a revelação da glória por meio da minha vida e da sua. O amor de Deus, ele gera esses resultados efetivos na minha e na sua vida. Ele traz resultados muito efetivos, resultados dos quais eu e você desfrutamos quando entendemos o quanto fomos amados. Romanos 8, verso de número 1, vai trazer para nós a compreensão de que temos certeza da salvação. Esse é o primeiro resultado efetivo do amor de Deus sobre as nossas vidas, que diz assim: agora pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, quando você olha, você tem certeza da salvação. Se eu estou em Cristo, eu sou salvo. E essa certeza, ela vem por meio dessa expressão de amor. Em João, capítulo 1, verso 12, nós vemos um outro resultado muito efetivo do amor de Deus para as nossas vidas, aonde nós passamos a ter a identidade de filhos. A todos quantos o receberam, a Bíblia diz, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É um poder que é dado para mim e para você. Desfrute disso na sua vida. Quando nós olhamos
Em Romanos 6, verso de número 22, nós vemos que o outro resultado desse amor, o outro resultado deste amor efetivo sobre as nossas vidas é a libertação do pecado. E ele vai falar, o apóstolo Paulo dizendo: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação. Que maravilha, irmãos! E por fim, a vida eterna. Pensa que, libertos do pecado, olha a sequência que Paulo descreve para a igreja. Ele diz assim: se você foi liberto do pecado por conta do amor de Deus na sua vida, você foi transformado em servo de Deus, e com essa transformação você passa a ter o seu fruto para a sua santificação, e então você terá a vida eterna. Que maravilha o impacto desse amor sobre as nossas vidas. Em Romanos capítulo 5, verso de número 1, Paulo vai dizer que o outro efeito poderoso, o outro resultado efetivo do amor de Deus é a paz com Deus e em nossos corações. Tem pessoas que falam que estão em paz com Deus porque entendem que Jesus morreu por elas, mas não desfrutam dessa paz no coração, vivem angustiadas, vivem aflitas, vivem incomodadas com o peso da culpa, como se algo ainda estivesse oprimindo elas. E vejam o que a palavra de Deus diz: eu e você fomos justificados. Justificação não é por merecimento, é por sentença, é pelo ato de amor de Cristo que eu e você somos justificados. E ele diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Não há mais inimizade entre nós e Deus. Por isso Deus nos ouve. E entenda, irmãos, que olha a mudança que isso gera nas nossas vidas. Quando eu entendo o resultado desse amor de Deus sobre a minha vida, eu também entendo e me achego a Deus com confiança, de forma ousada, porque eu sei que Ele me ouve, porque Ele está em paz comigo. Não há mais inimizade entre Deus e a minha vida. Outro resultado maravilhoso é a capacidade que é gerada em mim e você de amar o próximo. 1 João capítulo 4, verso de número 7, o apóstolo vai descrever para nós esse poder, esse resultado efetivo do amor de Deus sobre as nossas vidas. E ele vai dizer para nós: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. O amor, ele gera esse poder maravilhoso em nós, a capacidade de amar os outros, porque passamos a conhecer o amor de Deus e começamos a conhecer o próprio Deus, porque a essência de Deus, e João descreve isso, Deus é amor. E por fim, o último resultado efetivo que nós desfrutamos desse amor sobre as nossas vidas é a esperança da vida eterna. E Tito fala isso no capítulo 3, verso de número 7. Então, o servo de Deus, escrevendo a sua carta, ele vai trazer para nós essa certeza. Ele diz assim: a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. A justificação é um ato de graça sobre as nossas vidas, mas ela gera uma transformação poderosa. Por isso, irmãos, sobre todos esses benefícios, e com a esperança da vida eterna, e esse é o maior tesouro que nós podemos ansiar da parte de Deus para as nossas vidas, nós precisamos entender que a Páscoa nos mostra o amor de Deus, e nos revela que esse amor não é abstrato, não é um amor com base em sentimentos, é um amor com base em uma entrega. Ele se revela nessa entrega
no sangue que foi derramado e na libertação e na nova vida que foi proposta para mim e para você. E o texto diz: porque Deus nos amou. Esse é o motivo. Ele nos amou. E sobre esse amor nós desfrutamos de tudo isso. E ele vai falar: e deu o seu filho. Essa é a prova, não há prova maior do que essa. O motivo foi que ele nos amou, a prova foi que ele deu o seu filho. E depois, na continuidade, ele diz: para que todo o que nele crê. Essa é a resposta. Essa é a resposta que precisamos dar. E o presente de Páscoa, o melhor presente de Páscoa, está no final, quando ele diz que tenha a vida eterna. Ele nos oferece essa vida eterna como o maior presente de todos. Que nós possamos viver esses princípios desse amor e desfrutar desses presentes maravilhosos. Se coloque em pé, vamos orar.